Jesus, meu Senhor. Pela graça de Deus, mais uma vez estamos aqui. Um dia, uma semana abençoada para você, para sua família. Eu tenho certeza que essa semana que se passou foi abençoada, não foi? Então vamos juntos dar graças a Deus por tudo que vivemos, pelos livramentos, pelas bênçãos recebidas. E olha que bênção! Ao meu lado aqui, uma bênção que Deus deu para o povo, para a noiva de Deus no Brasil e no mundo. Evangelista irmão Jorge Alexandre, prazer mais uma vez estar com o senhor aqui. Que privilégio, né? Mais uma vez falarmos desse bendito e glorioso evangelho. Muito bom dia, graças a Deus estamos juntos, né? Irmão Renato, juntos aqui nesse lugar maravilhoso, nesse estúdio. E passou mais uma semana. Deus nos guardou, Deus nos abençoou e estamos aqui abençoados e para abençoar também. Amém. Porque estamos com o livro bendito, o livro abençoado. Esse livro abençoa todos aqueles que ouvem a palavra. Então essa é a minha saudação e meu bom dia para todos, em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar adorando ao Senhor com o hino Nos Libertou. Louva ao Senhor, a Igreja Tabernáculo da Fé de Santo Amaro. Nós estávamos presos nas trevas, caminhando rumo à perdição. Pelas sendas ardis com algemas, prosseguíamos na escuridão. Nada em nós poderia salvar-nos, todo esforço seria em vão. Só o Pai poderia livrar-nos e o fez, deu-nos o seu perdão. Ele nos libertou, Ele nos libertou do império das trevas. Pôde nos livrar por Jesus, pôde nos libertar. Ele nos libertou, Ele nos libertou ao seu reino fugente, reino de amor. Por Jesus nos transportou. Nas algemas libertos agora, no seu reino Jesus nos conduz. O caminho errante de outrora
vivendo na luz. O pecado já não nos governa, já não há em nós condenação. Deus livrou-nos da morte eterna. Em Jesus deu-nos libertação. Ele nos libertou, Ele nos libertou do império das trevas. Pôde nos livrar por Jesus, pôde nos libertar. Ele nos libertou, Ele nos libertou ao seu reino fulgente, reino de amor. Por Jesus nos transportou. Ele nos libertou, Ele nos libertou ao seu reino fulgente, reino de amor. Por Jesus nos transportou, nos libertou, nos libertou. Jesus nos libertou. Deus recompense, Deus continue abençoando essa igreja amada de Santo Amaro, São Paulo. Um abraço, pastor Valtair Borges, toda a família, toda a igreja que nos recebeu lá muito bem em ocasião do casamento do irmão Elias Júnior e da irmã Camila Hemp. Irmã Camila, que agora é de Anápolis. Será apresentada oficialmente, mas já podemos dizer que é de Anápolis. Deus abençoe aos irmãos. Vamos ler a Bíblia? Vamos começar da maneira correta, né? Já cantamos, agora vamos ler a Bíblia. A leitura deste culto doméstico está no Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículos 1 ao 6. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Graças a Deus por essa bendita e gloriosa Escritura. Hoje o nosso tema é o que é o novo nascimento. Eu tenho certeza, irmão Jorge, amados irmãos, que quem é de casa já ouviu muito falar sobre novo nascimento, mas se te perguntasse assim, o que é? Você conseguiria formular uma resposta, explicar, não para mostrar que sabe mais do que alguém, mas como evangelismo, né? Repassar isso
para os demais irmãos e irmãs que estão sedentos por um alimento como nós temos? Então, nosso objetivo hoje, com toda a humildade que nós temos, é falar sobre esse assunto. O que é o novo nascimento? E não é fácil não, né, irmão Jorge? É um assunto muito sublime e que tem muitos desdobramentos que a gente podia ficar aqui um mês gravando, que tinha assunto ainda. Sim. Vamos ler aqui uma citação que o profeta desta última era faz de forma direta e objetiva sobre o que é o novo nascimento. Para os domésticos da fé, mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 120. Profeta desta última era, William Marion Branham, diz: Bem, irmão Branham, o que é o novo nascimento? Chegou uma pergunta, né? E a resposta do profeta: é a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para si. A gente pode dizer, é a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você, para mim. Amém? Não é que se junte à igreja, não é um cumprimento, não é fazer alguma coisa diferente. Não é dizer um credo, não é prometer viver por um código de regras, mas é Cristo, a Bíblia. Ele é a palavra que foi revelada a si. E não importa o que as pessoas dizem, o que acontece, é Cristo. Pastor, sacerdote, seja o que for, é Cristo em si. Essa é a revelação em que a igreja foi edificada. Irmão Jorge, eu acho esse parágrafo sublime, né? Grandioso, porque se faz tanto mistério, né? Muitas vezes com a palavra de Deus, dificultando aquilo que Deus revela em simplicidade. Então, o que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo para mim, pessoalmente, para mim, para você. E aí nós vamos ter um desdobramento explicando, né? Tudo na vida é um processo. Então, como que eu tenho esse novo nascimento, irmão Renato? Irmão Jorge, me ajuda a ter esse novo nascimento. Tudo na vida não é um processo? Sim. Então, nós vamos falar desse processo daqui a pouquinho. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Tem total relação com o novo nascimento. Sim. Mas diga aí, irmão Jorge, Irmão nesse começo, o Renato, que nós podemos falar mais a respeito? se há uma necessidade, né, para a existência natural, há uma necessidade de nascer. Olha. Nós estamos aqui porque fomos gerados. Por isso nós nascemos, temos, né, uma paternidade, uma maternidade. Então nós nascemos da forma humana, natural, como diz as Escrituras, viemos ao mundo, né, através do pecado. Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe, né? Então, o nascimento natural, o profeta usou para mostrar o nascimento espiritual. Agora, o profeta é bem claro aí nesse parágrafo, irmão Renato, que o novo nascimento é a revelação. Então, a pessoa, para nascer de novo, ela tem que ver a Cristo, a Jesus Cristo. Porque se ela não conseguir ver a Jesus Cristo, o profeta colocou, saber quem é Jesus Cristo, quais são as ações de Jesus Cristo na vida do ser humano, depois que ele nasce de novo, ela vai ficar em confusão. Porque o profeta, ele é bem claro, irmão Renato, em várias suas mensagens, ele coloca que o novo nascimento, ele é uma etapa essencial na vida cristã. Porque muitos pensam que nascer de novo é pegar na mão do ministro, é pôr o seu nome em um livro de membros, de rol de membros, né? É pertencer a uma religião por tantos anos. Mas não é assim. Nicodemos chegou de noite, né? Ele foi de noite.
E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus. Porque, por mais que ele era um príncipe, o profeta ainda faz uma referência que ele foi de noite, porque ele era um grande homem de negócio, então ele não tinha tempo às vezes. Mas ele falou, eu não culpo Nicodemos por ter ido a Jesus à noite. Ele pelo menos foi à noite, e muitos que nem vão. Grandioso, irmão Jorge Alexandre. Nicodemos, ele era um fariseu, a Bíblia chama de príncipe dos judeus, e ele fazia parte do Sinédrio, que é um conselho, né, que tinha ali de homens que julgava de acordo com a lei judaica os casos naturais e espirituais que tinha naquele período. E no período da noite ele foi lá falar com Jesus. E nós citamos aqui, o irmão Jorge citou muito bem, que existe o nascimento natural, né? Nós que estamos aqui, nascemos. E o nascimento natural, ele é envolto de muita sujeira, né? O parto em si, a gestação ali, o momento do parto, a criança vir ao mundo, primeiro é água. Principalmente o parto normal. O parto normal, Isso, né? é. Destacando bem. Primeiro é a água, tem a água ali, depois tem o sangue, né? Sim. E depois tem o fôlego de vida, o espírito, que é o momento que a criança nasce ali e tem, né, aquele primeiro choro, aquela primeira respiração da criança. Então, água, sangue e espírito. Por que eu estou dizendo isso? E o que isso tem a ver com o novo nascimento? Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. A gente disse há pouco, né? Tudo na vida é um processo. A primeira vez que o irmão ou a irmã pegou um carro, né, não saiu andando com o carro com a facilidade que tem hoje. Primeiro aprendeu ali, né, passo a passo, a mecânica, a dinâmica daquele carro para depois conseguir andar com tranquilidade naquele veículo. E o batismo do Espírito Santo, o novo nascimento, ele também não é, diria assim, de uma vez, repentino, de qualquer forma, melhor colocando. Existe uma etapa, existe um processo, né, que Deus deixou para nós através da sua Sagrada Escritura. A justificação, ela é o momento ali que você aceita Jesus. Você crê em Jesus Cristo e aceita Ele como seu Salvador pessoal. A gente falou de água, né, que é o primeiro processo do nascimento natural. E ali, quando você crê, quando você aceita Jesus, o que você faz? Você desce as águas. Você é batizado. Batismo correto, né? Mateus 28:19 é uma ordenança. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma ordem. O cumprimento dessa ordenança está em Atos capítulo 2, versículo 38. E respondeu-lhe Pedro, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e assim recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a partir do momento que você crê, que você aceita Jesus, você desce as águas. Você tem ali o batismo, de acordo com a Bíblia, livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Então, depois que eu batizei, eu já recebi o Espírito Santo? Existe mais uma etapa desse processo, que é a santificação. Santificação quer dizer separação. Separação de quê? Separação do mundo. O profeta chega a dizer em uma de suas mensagens que é arrumar a casa para o Espírito Santo morar em você. Olha que profundidade. Então você vem, crê, aceita, é batizado, aí você tem uma separação do mundo, uma mudança de comportamento para depois ter o batismo do Espírito Santo, que é Deus habitando em você. Eu quero ler aqui rapidinho Hebreus, capítulo 14, versículo 12. É uma grande escritura que fala sobre santificação. É uma escritura já conhecida que diz... Hebreus capítulo 14, 12 e 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A palavra diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então, de acordo com a palavra de Deus, primeiro você crê, você aceita, você é batizado no nome dele, Senhor Jesus Cristo. E sem santificação você não vê a Deus. Então tem a etapa da santificação, que é a separação do mundo. E depois tem o batismo do Espírito Santo, que é a revelação de Jesus Cristo pessoalmente a você. O batismo do Espírito Santo te dá um novo nascimento. Aí o novo nascimento a gente pode dizer também que é quê? Que é o quê? É Deus morando em você. É o Espírito Santo morando em você. E aí quando você tem isso, você tem um novo nascimento. E é glorioso também, irmão Jorge, apenas essa citação aqui, na mensagem Hebreus, 5ª e 6ª parte, parágrafo 138. Não tente ter nenhuma sensação ou nada para tirar lugar do Espírito Santo. Quando o novo nascimento chega, você é mudado. Você não precisa fazer nada para provar isto. A sua vida prova isto. Como seus passos, seu amor. Vamos refletir um pouco sobre isso? Seus passos, seu amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, paciência. É isto que você é. E o mundo inteiro vê o reflexo de Jesus Cristo em você. Claro que a gente lê isso aqui com temor e tremor, né? Eu estou dessa forma aqui, bondoso, manso, paciente, com amor, né? Transmitindo paz, é uma reflexão. E aí, irmão Jorge, finalizando aqui da minha parte, a gente aprende muito, né, quando a gente vai fazer esse culto doméstico também, porque a gente acaba relendo, vendo, né, muita coisa. E isso para mim ficou muito, muito claro. O que é o Espírito Santo? E de fato, eu tenho o Espírito Santo, mas como, irmão Renato, que eu tenho esse novo nascimento, que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está morando em mim? Sua vida prova isso. Seus passos, seu amor, sua maneira de tratar as pessoas, paz, bondade, mansidão, paciência. É isto que você é quando tem o batismo do Espírito Santo, o novo nascimento. Pois bem, irmão Renato, a profundeza, né? A profundeza na simplicidade desse assunto. Jesus foi bem enfático para Nicodemos. Disse para ele assim no verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode, ele não vai enxergar o reino de Deus. Aquilo não vai ser mostrado para ele. Tudo bem. Aí aqui no verso 5, outra resposta. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sabendo que esse nascer da água é a imersão, é o batismo. Porque tem que ter esse símbolo. O profeta mostra que uma coisa, para nascer de novo, o que ela tem que fazer? Ela tem que vir à morte. Ele diz na igreja enganada pelo mundo: pega uma semente de batata. Uma batata. Ele diz: você planta a batata, mas primeiro ela tem que apodrecer para brotar. E ele diz: para você nascer de novo, do Espírito, você tem que morrer para as coisas do mundo. Aí vem a santificação, a separação. Aí Paulo vem e diz que aquele que é uma nova criatura, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fazia uma coisa de errado e agora não faz mais. Você pode imaginar, irmão Renato, um homem que vive uma vida imunda, suja, tenebrosa no pecado, na lama, na sujeira. De repente,
aquele homem se encontra com Jesus, Jesus é revelado para ele, pessoalmente para ele. O que é pessoalmente? É individual. Às vezes, numa família, tem um integrante ali, um homem. Aquele homem está vivendo toda a sujeira que o mundo oferece, do pecado, da lama. Mas aquele homem, ele está num programa de eleição, diz o profeta, que o novo nascimento é por eleição. Uma coisa que eu nunca tinha visto o profeta falar, para mim ficou novo. Profundo. Às vezes aquele homem ficou 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, sendo um escravo do pecado, na sujeira, na lama, em tudo aquilo que é imundo que nós não precisamos enumerar. De repente, Jesus Cristo é revelado para ele. Ele tem um encontro pessoal com Cristo. De repente, o que acontece? Aquele homem, a chave é virada. Aí o profeta diz que o novo nascimento também, ele é uma confusão, como o nascimento natural. É uma sujeira completa, diz o profeta. Pode ser num quarto azul, no melhor hospital, pode ser numa choupana, onde for, que o nascimento natural, parto normal, ele é uma sujeira completa. E também o novo nascimento, ele é uma confusão, porque as pessoas não vão entender como que um homem, como que uma mulher, como que um ser humano estava vivendo uma vida suja do pecado em tantos anos. De repente, Jesus Cristo é revelado para ela, ela nasce de novo e os seus feitos já não são como aqueles feitos do velho homem, da velha mulher. Isso é grandioso. Então, os nossos irmãos que estão nos ouvindo, que vão transmitir esse culto para quem eles desejarem, que esse é o objetivo maior, nós temos que... Você falou em processo, umas 2 vezes você tocou nesse processo. Uma pessoa, uma mulher fica gestante hoje e amanhã ela dá à luz? Não, tem um período de gestação, que um parto normal se requer aí 9 meses. Isso é um parto normal. E quando o nenenzinho nasce? Você já vai dar comida, vai dar uma costelada com mandioca para ele? Não. Ele já nasce andando? Ele já nasce falando? É o processo do nascimento natural. Ele vai arrastar, ele vai engatear, ele vai sentar. Você não pode cobrar de uma criança que ela venha se comportar como se ela já tivesse um período aqui na Terra. Assim, irmão Renata, da mesma forma, o novo nascimento, você acabou de falar, o novo nascimento ele não é cobrado. Ele é uma vida diária e quando uma pessoa nasce de novo, você tem que deixar ela e Cristo. É um processo. Ela vai aprendendo dia após dia como ser uma nova criatura. Ela reconheceu a paternidade, ela reconheceu Cristo. Ela vai andar diferente, ela vai falar diferente, ela vai ter a sua alegria nas coisas diferentes. Isso é maravilhoso, isso é um novo nascimento. Você nunca deve subjugar uma pessoa, obrigar uma pessoa a mostrar um novo nascimento. Não, isso é revelado. Isso está dentro da eleição. Então, meu irmão e minha irmã, nossos amados e preciosos irmãos, isto é o que é o novo nascimento. É um processo na vida do homem, da mulher, da criança, do ser humano. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. E que importa é renascer. Tem até um hino, né? Importa renascer. Isso é que é maravilhoso, o novo nascimento. Você já pensou um homem, a partir do momento que ele nasceu de novo, ele ficar 30, 40 anos sem falar uma palavra feia, sem sair uma palavra torpe da boca dele, irmão Renato? Uma mulher, eu creio que na próxima programação nós daremos continuidade a esse
tão glorioso e maravilhoso assunto. O que é? Nós aprendemos juntos, falamos juntos a respeito sobre o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Na próxima programação, se Deus assim permitir, nós vamos falar qual o resultado que esse novo nascimento traz na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Peço, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo de qual cidade, qual estado, qual país. Se tem alguma dúvida, eu e o irmão Jorge vamos nos revezar, né, para atender, para conversar com os irmãos, estamos à disposição. Os números vão aparecer. Os números vão aparecer na tela aqui. Irmão Jefter, tá atento aqui, ligado, vai colocar. E agora nós vamos fazer uma oração para abençoar ainda mais. Se diz muito, né, irmão Jorge? Fechar com chave de ouro, né? Então vamos selar isso aqui Com a oração. com a oração, finalizando essa programação. Senhor, se o Senhor não vivificar essas palavras Pai, no o coração Senhor é de quem maravilhoso. está ouvindo, nos nossos próprios corações, Senhor, serão palavras faladas, mas que com o tempo se vão. Mas nós cremos, Senhor, que tudo tem um propósito. Nós estarmos aqui nesta manhã, neste Obrigado, dia, Pai. é um propósito do Senhor. Obrigado. Amado irmão, amada irmã, você não está ouvindo isso por acaso. Não atrase o arrebatamento. Entenda tudo isso que está sendo falado, Jesus. que está sendo pregado, para que juntos nós possamos chegar à condição de sermos arrebatados desta terra. Eu entrego, Senhor, cada alma, cada irmão, cada irmã que está vendo essa programação nas mãos do Senhor. Que a semente seja plantada, que o Senhor possa regar e para a honra e glória do Senhor, que nós tenhamos resultados frutíferos, porque essa árvore é uma árvore frondosa que dá frutos. Nós cremos que mais uma vez a palavra do Senhor vai para o Brasil, para o mundo, e ela Aleluia. nunca volta vazia. E os irmãos estão abençoados, Amém. com as enfermidades curadas. Amém. E recebe a bênção que você necessita neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. Um abraço. Deus abençoe. Que o Senhor te